E eu vou aproveitar aqui para contar uma história que, apesar de parecer fictícia, é uma história verdadeiríssima. Aconteceu em São Paulo. Na época eu morava na Bento da Gama, na Torre, e então era 1982. E então eu acordei, olhei e fui tomar café com minha mãe. Eu tomava café com ela e com minha mãe preta. Aí eu disse para as duas: olha, eu vou para São Paulo, não tenho dinheiro para todos os gastos, só tenho uma metade e vou amanhã. Aí mamãe olhou, disse: eu estou com dinheiro, eu arranjo, mas você vai fazer o quê? Olhei para ela e disse: eu não sei. E estava eu no avião no outro dia indo para São Paulo. Consegui hospedagem na casa de José Neumann Pinto. À noite, conversando, pai, ele disse: amanhã você vai conhecer a sucursal do Jornal do Brasil. Aí Neumann perguntou: mas afinal você vai resolver o que aqui? Eu disse: nada. Viajei por viajar, porque algo me chamou, Neumann. Aí ele não discute muito essas coisas, sabe? Aliás, ele não discute. Então chegamos à redação da sucursal do Jornal do Brasil na Paulista, que era mais ou menos uns 2 quarteirões daqui para lá, uns 2 quarteirões antes do MASP. E quando entramos lá, o Neumann olhou assim e disse: vem cá, vamos ali à sala do chefão. Nós fomos. Olha, eu estava tão amarelo que eu chamava de amarelo cinza. Mas não estava doente, eu não sabia o que era aquilo. Aí entrou o Neumann na frente e disse: Neumann, Lemos, tá aí o Carlos Aranha. Carlos Aranha? Carlos Aranha é o seguinte, tem um amigo meu, muito amigo meu, que quer, ele me conhece. Eu digo: mas me conhece como? Ele disse: não, ele me conhece. Não leu artigos seus da imprensa paraibana, simplesmente ele lhe conhece. E então, ele já sabe que você está aqui. Foi ele que fez com que você viesse aqui. Era um senhor magro, de mais ou menos naquela época, ele devia ter uns 65 para 70 anos, de óculos, bem apessoado. Como é que chama isso? Suspensório. Sente-se. Eu me sentei. Ele disse: olha, mandei chamar o senhor porque o senhor fará parte importante de um trabalho, mesmo que não se envolva nele. E ele disse: olhe para trás. Está vendo o quadro ali? Não era um quadro negro, era verde. Não tem um quadro verde? Leia o poema que está naquele quadro. Aí eu li. Poema maravilhoso. Eu virei para ele e disse: esse poema lhe lembra alguém? Aí eu disse: é a linguagem perfeita de Augusto dos Anjos. Ele olhou para mim e disse: não é a linguagem perfeita do Augusto dos Anjos. Foi Augusto dos Anjos que me transmitiu esse poema ontem. Durante os últimos 6 meses, ele me transmitiu poemas para entregar ao senhor. Abriu a gaveta e tirou uns 20 poemas. Aí eu não achei que era de Augusto dos Anjos, sabe? Mas eu estava vendo poemas que nunca foram publicados, né? Claro, que eram de Augusto dos Anjos. Era impossível outra pessoa fazer aqueles poemas. Eu digo: bem, doutor Hernani, e agora? Não, agora mais nada, somente isso. Eu cumpri o meu papel. O senhor deverá voltar para Paraíba
algumas coisas. Aí ele disse, sim, antes de ir embora eu quero dizer uma coisa. Vocês foram muito amigos na Paraíba, você e Augusto. Ele morreu antes de você, você morreu depois dele. Ele não reencarnou porque não houve necessidade. Aí eu fui embora, fui lá pro Lemos e Lemos, essa história todinha, você está conhecendo? Ele disse, estou conhecendo sim, porque eu trabalho. Lemos era o diretor da sucursal do Jornal do Brasil, João Batista Lemos. Eu trabalho com ele. E eu digo, e esse senhor, ele é assim, conceituado nisso tudo? Vá em qualquer livraria e peça algum livro de Hernando Guimarães Andrade que tem todas elas. Ele já publicou cerca de 30 livros pela editora Pensamento e quase todos eles já foram editados nos Estados Unidos, na Europa. Entendeu? E quando eu voltei para João Pessoa, eu me retraí um pouco, comecei a pensar nessas histórias e começaram a acontecer algumas coisas que vocês me permitam, eu não devo contar porque seria assim, muito circense. O que interessa basicamente é isso, porque tem a ver com o livro. Eu contei essa história porque ela tem a ver com a gênese do livro Nós Anunciais. Fui avisado de que chegava a hora, de que tinha chegado a hora, de que eu tinha de fazer uma defesa da obra do Augusto, é claro, mas uma contraposição ao pessimismo dele. Por isso que o livro, ele abre com nós e o oferecimento ao poeta maior Augusto dos Anjos e com esses versinhos: a nossa luz há de brilhar ali, em contraposição à minha sombra de ficar aqui. A nossa luz há de brilhar ali, porque a sombra dele não está mais ali nem em canto nenhum.